Começa agora o Chão e Paz, o seu programa do bem. Saiba agora quais são os destaques da edição de hoje. O trabalho da Pastoral do Menor junto a crianças e adolescentes de Salvador. A celebração dos Santos Óleos na Catedral Basílica, que fica no centro histórico da cidade. E ainda a inclusão social de pessoas com deficiência na igreja. O Chão e Paz está no ar. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos em julho e os assuntos relacionados a esta parcela da população fazem parte da principal missão da Pastoral do Menor. Quem conta mais sobre este trabalho é a agente da PAMEN, Joyce Santana. Falar sobre infância e juventude é falar sobre o futuro do país, falar sobre a sociedade que nós queremos construir. E esse é o tema da nossa conversa aqui hoje com Joyce Santana, que é agente da Pastoral do Menor, que trabalha dentro dessa linha, desse tema. Joyce, muito bem-vinda ao programa Chão em Paz. Obrigada, Luana. A gente que agradece pelo acolhimento, né? É bom, importante falar sobre esse assunto. Vocês hoje trabalham com 23 instituições aproximadamente, né? Eu queria que você contasse pra gente que tipo de trabalho é feito nessa rede. A gente hoje tem, como você falou, 23 instituições que a gente acompanha. E o nosso trabalho é justamente esse, a partir da nossa mística, né, da nossa base, que é a Palavra de Deus, o documento da igreja, ajudar que a criança e o adolescente seja realmente prioridade absoluta, que é aquilo que tem escrito no ECA, que já vai fazer 25 anos agora, né, em julho, mas que precisa ser efetivado. Então, nesse trabalho, a gente acompanha os centros comunitários que estão ligados à igreja aqui em Salvador e que desejam caminhar conosco, né, porque o trabalho da Pastoral do Menor é muito mais do que uma ação social, é uma vocação. E o agente da Pastoral do Menor é essa pessoa que decide, a partir desse encontro com Cristo, ir em busca dos pequenos e ajudar com que eles descubram sua dignidade, o seu valor, que é ser filho de Deus. E uma das linhas de trabalho de vocês está relacionada à educação, não só na formação dessas crianças e adolescentes, mas também na formação de educadores. Né? Que impacto essa preparação tem nas comunidades? Olha, o impacto é grandioso, porque na formação que a gente tem, que é a Rede Adolescente, é uma formação mensal em que o educador vem para cá, primeiro dizer um pouco da sua realidade, né? Contar para nós a sua experiência e a partir daí, com a ajuda de uma psicóloga, a gente vai tentar ver caminhos que realmente possam ser utilizados lá no dia a dia na comunidade. Porque hoje, e a gente percebe o contexto, né? Um contexto de descrédito, de pessimismo. A gente precisa alimentar essa esperança, mas de uma forma prática, né? Então esse educador vem para cá e a partir dessa formação ele volta para a comunidade e vê como pode trabalhar valores, como pode trabalhar também essa questão do acolhimento, esse olhar para a família. Como é que ele vai olhar para esse adolescente e não ver ele como problema, mas ver como solução, como dizia Dom Luciano, um dos fundadores da Pastoral do Menor. E são educadores dessas instituições e também de escolas? Olha, temos poucas escolas, né? Mas a grande parte dos centros que nós acompanhamos são centros que realizam atividades socioeducativas, como esporte, cultura, teatro e o apoio pedagógico, que é o antigo reforço escolar. E outra área de atuação também da PAMEN diz respeito ao trabalho com a família e com a vida pastoral, né? Sim. Como é que funciona cada uma dessas vertentes? Olha, o trabalho com a família, a gente tem um projeto chamado Família em Cena, que hoje a gente está preparando um subsídio para dar apoio ao educador, a aproximar a família do centro comunitário e aproximar essa família, sobretudo, do adolescente, da criança, né? Então, o Família em Cena, ele é uma formação que é feita por blocos, que parte desde a autoestima até a participação cidadã. Porque a gente precisa aproximar a família para entender esse adolescente, né? E esse Família em Cena, ele ajuda também com que o pai e a mãe olhem o centro comunitário, olhem a Pastoral do Menor como um apoio para ele, e não como alguém que vai culpá-lo pelo comportamento ou por aquilo que o adolescente ou a criança faz de errado. A Pastoral da Pessoa com Deficiência da Paróquia de São Cristóvão pretende ampliar em toda a arquidiocese a inclusão daqueles que têm limitações físicas ou mentais. A nossa equipe foi em busca de histórias que mostram o quanto essa prática é necessária nas comunidades. Confira. Matheus de Oliveira tem 19 anos e um longo caminho a percorrer.
Desde que nasceu, convive com uma doença rara, miopatia congênita do tipo nemalínica. A disfunção causa fraqueza muscular e problemas respiratórios. Em 2006, eu era o 13º ASO registrado no Brasil, né? Então, isso foi informação que eu obtive através do Hospital das Clínicas lá de São Paulo. Então, é algo muito raro mesmo, onde eu já nasci deficiente muscular, né? Então, eu não tenho a força nos músculos. A pior parte é a parte respiratória e a parte óssea, né? De ter várias fraturas. E a respiratória também é bem complicada. Eu durmo com aparelho para dormir, então os cuidados, fisioterapia ao longo do dia. Essas coisas a gente tem que ir ajustando, mas aderente, não andei, tudo isso foi desde o início. Já nasci com essa doença. Ele faz parte da Pastoral da Pessoa com Deficiência da Paróquia de São Cristóvão, criada em 2001 a partir de uma reflexão sobre os mais necessitados. O grupo costuma se reunir na igreja para definir as ações em prol desta população, de acordo com a demanda. Não há um calendário, digamos. A gente tem alguns calendários fixos, que é Páscoa, Natal. Fora disso, a gente tem outras atividades, que é fazer alguns passeios, fazer, por exemplo, a gente vê os aniversários deles e faz atividades. E de vez em quando surge uma outra atividade, mas a gente está concentrado em estar atento à família, fazer visita à família e a partir daí se tornar uma referência naquela comunidade para aquela família, né? E fora disso a gente tem reuniões para marcar encontros de formação, de capacitação, projetar o futuro. Nós fizemos um seminário ano passado sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Agora a gente está projetando, tentar ver se a gente consegue, a nível de arquidiocese. Para identificar quem vivia essa realidade nas comunidades que integram a paróquia, os agentes fizeram um levantamento entre as famílias do bairro. O resultado surpreendeu. E nós nos surpreendemos com a quantidade muito grande de pessoas com deficiências que estão nas suas casas, mas que a gente não vê. São invisíveis sociais. Porque, por vários motivos. Muitos é porque os pais têm receio de sair, de sofrer discriminação, mas também, em muitos casos, porque os pais têm preconceito de sair com os filhos, de dizer que tem um filho que tem deficiência. Então, isso foi muito chocante. Eu dei tudo em Paulo Afonso e vim para aqui. Eu tenho 46 anos. A vitória Deus me deu. Hoje eu passo por cima de tudo por a minha filha. O trabalho tem dado certo. A dona de casa, Maria Aparecida, é exemplo disso. Se hoje sair de casa com a filha Raquel é uma rotina, até fazer parte da Pastoral da Pessoa com Deficiência da Paróquia de São Cristóvão, qualquer tentativa de ir para a rua com a menina era um transtorno. Eu tinha vergonha de sair com a minha filha. Eu não gostava que ninguém chamasse ela de aleijada. Nunca gostei. Então, é difícil. É muito difícil. Como o priminho dela morreu. A mãe escondeu tanto que o menino morreu. Aí eu joguei tudo para o alto e disse, não, Deus, eu não quero isso para minha filha. Aí eu vendi a casa, vendi a fazenda, vendi tudo. E cuidei tudo, fiz tudo de tratamento. Aí ela andou, falou, que o médico olhou para minha cara e disse, sua filha nunca vai falar, nunca vai andar. Ela não falava, não andava, não sentava, nada. Era toda durinha assim, ó. A primeira palavra que ela falou no BR foi socorro, maninha. Que descolocaram isso aqui dela. Eu morri ali. Quando ela chamou maninha, aí eu desabei. Aí minha filha aí, ó. Pela honra e glória de Deus, fala, estuda, é uma menina linda. Eu não deixo sair, não deixo namorar, porque eu tenho medo. O que é a pastoral para mim? A pastoral da saúde, da criança, a pastoral da carcerária, todas as pastorais, principalmente essa que foi a que nasceu, é uma gotinha de amor. Amor que faz este jovem, cadeirante, com sequelas da paralisia infantil, falar de Deus, mesmo com toda a dificuldade de expressão. Eu estava com minha expectativa putada, mas foi aí que o Senhor entrou na minha vida, de janeiro de 96. Eu estou nessa caminhada e eu vejo que nosso Deus é maior do que tudo.
eu mesmo, na graça de Deus, eu digo meu Deus, porque é uma coisa que me sinto bem. Quando eu entro em um problema do outro, o meu fica pequeno. Esta integrante da Pastoral da Pessoa com Deficiência da Paróquia de São Cristóvão encontrou no grupo o conhecimento para lidar com o filho diagnosticado com hiperatividade. Antes eu me sentia assim, incapaz de cuidar dele e de ter paciência com a hiperatividade, né? E até então eu nem entendia direito, mas procurei informação, como é que é o procedimento para estar, no caso, contribuindo para a melhora dele. Então, a pastoral foi muito importante para mim e tem me dado assim muita força e orientado os direitos que a gente tem. Eu consegui o passe livre, que já me ajuda, no caso, para estar indo levar ele para o tratamento. Então, tem sido muito importante. O trabalho da pastoral potencializa os sonhos e a vocação de pessoas como o jovem Mateus. Muito realizado, eu faço, eu sou acionado, então... Às vezes a dificuldade se torna pequena mesmo, porque quando a gente está fazendo aquilo e é chamado, a gente gosta, e a gente faz a diferença do outro. Não vai ser um pneu, uma rua, uma porta, um sol, uma chuva, e vai te atrapalhar, né? Eu espero que as pessoas, tanto leigos quanto religiosos, quanto pessoas normais, né, sejam ativos. E muitas vezes o comodismo nos impede de evangelizar e de praticar e ser cada vez mais. E a família, a igreja tem esse olhar de o deficiente ter a opinião dele, ter as suas opções e poder praticar aquilo que ele acha e deve, né? Promover a juventude saudável e digna depende de muitos fatores, entre eles as relações familiares e a inserção na vida pastoral. A agente da Pastoral do Menor, Joyce Santana, nos explica como essa tarefa é feita. E qual é a maior dificuldade das famílias nessa relação com as crianças e adolescentes que vocês identificam nesse trabalho? Olha, com essa questão hoje do atual contexto, que os pais precisam sair cedo, voltar à noite, né? E sobretudo na periferia, né? Que tem a questão também do tempo que a gente gasta com deslocamento até o centro da cidade, até o trabalho. A grande dificuldade é a questão da escuta, né? Desse tempo para escutar, esse tempo para conversar e esse tempo também de acompanhar seu filho, as suas atividades, né? Uma pergunta que a gente sempre faz assim, onde é que o seu filho está agora? Né? Então, essa questão da escuta é uma grande dificuldade, né? Mas não é só em relação à família, mas em relação ao próprio adolescente, né? Alguém que escute, que acolha. A gente entende, e é por isso que a gente tem o Família em Cena, para que essa família entre em cena, né? E não seja culpada por aquilo que acontece na vida da criança ou do adolescente. E uma das coisas interessantes, eu não peguei a execução do Família em Cena, porque quando eu cheguei, né, não conheço muito, pelo tempo que eu estou na pastoral, mas algumas experiências, contos de pais e mães que foram para esse encontro do Família em Cena achando que ia ser uma reunião de pais, e quando chegou lá, e que começou a falar sobre si, depois teve uma modificação até mesmo no jeito de se tratar, de se cuidar, e consequentemente do filho. Então, é um projeto belíssimo que a gente tem para poder tentar mesmo compreender esse contexto da criança e do adolescente. E tem outra atuação que a gente destaca também, é a questão do trabalho nas casas, né, que são as comunidades de atendimento socioeducativas, né, para adolescentes que cometeram infrações. O que são esses espaços e de que forma a APAMEN se insere neles? Olha, esse é um novo filho da APAMEN aqui em Salvador, né? É a atividade, uma das atividades mais novas que a gente tem. E porque o adolescente, ele, ao contrário do que muitos pensam, quando ele comete um ato infracional, chamado crime para adulto, ele responde, né, à lei, só que de uma forma diferente. Ele vai cumprir medida socioeducativa, né? E uma dessas medidas socioeducativas, que é para ajudar ele a se ressocializar, é a medida de internação. Aqui em Salvador, a gente começou há 2 anos as visitas, né, porque a gente quer ser presença também na vida desse adolescente. E a gente lembra muito do Evangelho do Bom Pastor, né?
aquela ovelha que se desgarrou e ele larga as 99 e vai buscar ela. Então, uma vez por semana, a gente está em uma unidade de internação aqui em Salvador e junto com os adolescentes celebrando a vida, né? Celebrando essa riqueza que é ser humano e lembrando a eles que esse amor de Deus ele é teimoso e vai insistir para que ele busque uma nova vida, né? Mas que para isso ele precisa também dar o seu primeiro passo. Porque ao contrário do que muita gente quando ouve falar em pastoral do menor, já vem os defensores, né? Dos pivetes, dos bandidos, a gente não. A gente chama o adolescente para a responsabilidade e diz a ele, olha, você vai cumprir esse tempo de medida, então você precisa participar das atividades, você precisa ir para a escola, porque para você ser aquilo que você deseja ser, você precisa construir, você precisa dar passos. Então, a gente conta com a ajuda de voluntários, né, para essa atividade. E assim, é belíssimo, porque a gente aprende a ser mais cristão, né? Quando a gente para escutar o adolescente, ele fala do desejo dele de ser uma pessoa melhor, de construir seus sonhos, esse amor pela família, a gente vê que esse preconceito que a gente tem nos afasta muito do outro, né? E para nós é uma alegria ouvir dele dizerem assim, que bom que vocês estão aqui, né? E para nós como igreja, a gente vê que a gente está cumprindo a nossa missão, né? Porque, e o Papa tem nos chamado muito isso, né? Ir às periferias, ir servir, e tem dado os exemplos também. Então, para nós, a gente não queria encontrar eles ali dentro, né? Porque o nosso trabalho de prevenção é justamente para que ele não vá parar na casa de Salvador, ou na casa, seja lá onde for. Mas, se ele está lá, a gente vai. E vai ajudá-lo a se reerguer. O trabalho da Pastoral do Menor junto a adolescentes autores de infrações é desafiador. É um sinal de que a igreja acredita em cada um desses jovens, acredita que eles podem ser resgatados para uma vida digna e em Cristo. E por falar nisso, nessa ajuda, né, em se reerguer, você tem alguma estimativa em números ou em percentual do quanto esse trabalho consegue resgatar esses jovens? Olha, como é um trabalho muito novo, a gente ainda não tem esse número, né? Sim. Mas quando a gente ouve depois, né, falar que uma adolescente saiu da criminalidade, ou até mesmo quando a gente percebe no olhar deles um renovar na esperança, isso para nós já vale a pena, né? E aí é um trabalho, como todo o trabalho que a gente faz, que é lançar a semente. Sim. Não esperando que vai nascer grandes árvores, né? Mas esperando mesmo que desperte no coração. A gente desejaria ficar desempregado, né? A gente desejaria... Seria o ideal. Seria o ideal, né? Mas a gente vai lançando as sementes acreditando, né? Uma vez uma pessoa que encontrou o grupo de visitas falou pra gente assim, olha, o trabalho de vocês é um trabalho de fé, né? E aí eu falei, de fé? Ela, sim, porque vocês acreditam, né? Independentemente do que vai acontecer depois, a gente acredita que aquele amor ali está sendo lançado, está sendo semeado, né? E assim, eu, como pessoa, tenho crescido muito a partir desse trabalho da Pastoral do Menor, porque a gente percebe que não é um trabalho que aparece muito, né? A gente até brincava na sala para ver quem viria para cá. Mas é um trabalho que tem eficácia. Quando a gente passa nas comunidades, que vê os meninos, olha, passei na faculdade, olha, estou trabalhando, olha, eu fui selecionada para um concurso, né? Então isso para a gente é a maior devolução que a gente tem, né? E é uma forma de realmente acreditar, porque ao contrário, né, de outras formas de penalidade, digamos assim, que vem sendo discutidas no nosso Congresso, né, como a redução da maioridade penal, que é algo que a gente, como cristão, é contra, né, porque vai de encontro à defesa da vida. Então, esse trabalho de vocês é belíssimo por isso, porque vocês acreditam, né, no ser humano e resgatam realmente, independente do número e tudo mais, a gente sabe que é um trabalho que realmente gera frutos. Então, parabéns por isso, viu? A gente que agradece e, assim, convida outras pessoas que desejam também se unir a nós, porque pense que nesse universo de arquidiocese a gente só tem 10 pessoas sendo voluntárias. A gente deseja visitar outras unidades, né, para poder realmente levar a palavra de Deus, mas, sobretudo, mostrar que há amor nos corações, né? Porque imagine que quanta criança, quanto adolescente, quantas pessoas, né, que nunca ouviram você é importante, você é valioso.
E não só no falar numa frase, mas no toque, no carinho, no sorriso, né? Então a gente precisa realmente. Então você que está aí nos assistindo, que acredita no ser humano, que quer ver um mundo melhor, nos procure, que vai ser bem-vindo. Um convite feito. Muito obrigada, Joyce, pela participação aqui no Chame Paz. Espero que esse convite realmente chegue a muita gente que possa colaborar com o trabalho da PAMIM. A gente que agradece e estamos com as portas abertas, né? Porque os centros comunitários são espalhados em todas as periferias de Salvador, em Piripiri, em Cajazeiras, lá no bairro da Paz, Mata Escura, né? Na ilha também. Então você é convidado a conhecer esses centros comunitários e ver essa beleza que está lá. Toda quinta-feira santa, a igreja se reúne para a celebração dos Santos Óleos. Em Salvador, esta missa aconteceu na Catedral Basílica. Confira agora a cobertura. Todos os anos, as dioceses de todo o país celebram o rito da bênção dos Santos Óleos, que acontece na Quinta-feira Santa. Nesta celebração, o bispo local abençoa os óleos que serão usados durante todo o ano litúrgico. Na Arquidiocese de Salvador, essa missa ocorre na Catedral Basílica e é presidida pelo arcebispo da cidade e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. É uma das missas mais bonitas de todo o ano litúrgico e de sentido muito forte, porque é o encontro do bispo com todos os seus padres que vem agradecer ao Senhor o dom do sacerdócio. Nessa missa também, para mostrar a nossa unidade, o bispo abençoa o óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma, o óleo dos enfermos, para a unção dos enfermos, óleo que depois será usado em todas as celebrações e nos sacramentos ao longo do ano, para lembrar, aquele doente que está sendo ungido, a sua unção está ligada à missa do crisma, ao bispo que na verdade deveria estar ali. Além disso, os sacerdotes renovam as promessas sacerdotais para dizer ao Senhor, obrigado pelo chamado, eu vou continuar querendo vos servir. Centenas de fiéis se reúnem para participar deste momento, mas será que eles realmente conhecem a fundo este rito? Nós ouvimos algumas pessoas para saber quais são as principais dúvidas da comunidade. Eu gostaria que houvesse um esclarecimento sobre a quantidade de sacerdotes que participam nessa missa da Quinta-feira Santa e qual o mandamento maior que é focado, é destacado nesta celebração. Essa celebração congrega todos para que os padres possam de novo dar o seu sim, dizer de fato, eu quero continuar vivendo o sacerdócio. O bispo vai interrogar a todos sobre as promessas, por isso falamos da renovação das promessas sacerdotais. É hoje que todo padre diante do altar diz, eu continuo feliz como sacerdote, quero continuar dando o meu sim a Cristo. É a celebração da unidade, porque estamos em torno do bispo. O bispo é o ponto visível de unidade da igreja, é o pastor. Esta celebração comemora o Dia do Padre, quando eles são convidados a fazer a renovação das promessas sacerdotais. Neste dia, todos eles celebram a unção dos Santos Óleos, o que para alguns fiéis ainda é um mistério. Gostaria de saber qual a importância desses óleos que são abençoados na Santa Missa da Quinta-feira Santa. A bênção dos óleos se faz para que estes óleos sejam utilizados na administração dos vários sacramentos da nossa igreja. Batismo, crisma, unção dos enfermos. Cada óleo tem o seu simbolismo. O óleo simboliza força e simboliza consagração. O simbolismo é antigo e vem dos atletas que costumavam untar seus corpos com óleos para usar suas armas com mais facilidade contra os inimigos. Por isso, o óleo hoje simboliza para nós força. Força que vem da graça de Deus nas nossas lutas diárias contra o mal. Existe ainda o sentido de que aqueles escolhidos por Deus para liderar o povo e exercer a missão profética deviam ser consagrados. E no dia da sua consagração, derramava-se um chifre de óleo sobre a cabeça daquele que era escolhido para a missão que Deus chamava. Ainda hoje, os senhores bispos, na sua ordenação episcopal, têm a cabeça ungida com óleo para a sua missão que vai exercer. O sacerdote tem as mãos ungidas com óleo para exercer também a sua função sacerdotal, manuseando as coisas sagradas. O cristão tem também o peito do batismo,
tem a tésina crisma para simbolizar pessoas consagradas ao serviço de Deus. Para fazer cumprir essa simbologia, 36 litros de azeite de oliva foram separados para uso em cada momento. O dos catecúmenos, usado no batismo, o da unção dos enfermos e o do crisma, usado nas unções consacratórias. Todos eles foram levados em procissão para o altar por diáconos. Todos os anos a gente tem essa missão, né? Todos os diáconos, logo após a bênção dos óleos, aí a gente se dirige aqui para a sacristia para envasar e em seguida a gente arrumar, né, e entregar aos párocos, né? Onde aí eles vão administrar os sacramentos em suas paróquias, né? Então é com muita alegria, muita satisfação que a gente realiza esse trabalho. Toda a igreja se reúne, a igreja de Salvador, em torno do seu bispo, Dom Murilo, e juntos nós iremos consagrar os óleos que serão usados para a celebração dos sacramentos. E todos os padres, concelebrando com ele, irão mostrar esta grande unidade da igreja em torno do seu pastor, para juntos, lembrando o mistério de Nosso Senhor, possamos mostrar ao mundo o que é a igreja, isto é, a presença do Senhor que celebra o seu grande mistério para a salvação de todos os homens. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.